poderosamente aqui nessa terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então a vontade de Deus aqui na terra tem que ser como é no céu. Tem divórcio, irmãos? No céu tem doenças? No céu tem demoniado, irmãos? No céu tem ódio? No céu tem falta de perdão? Falta de amor? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Céu na terra, céu governando na terra, céu governando na terra, através de quem? Através do homem. O diabo está enganado de que se ele é dono de alguma coisa, eu vou te mostrar melhor. Salmos de número 8, verso 4. Quero elucidar isso na sua mente hoje. Salmos de número 8, verso 4, você deve ter ouvido já, mas não dessa maneira. O salmista Davi, no Salmo 8, verso 4, diz assim: o que é o homem para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Verso 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Agora, mas de honra e de glória o coroaste. Verso 6: e deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Você é a coroa da criação de Deus. O diabo está enganado. Levou Jesus para um lugar alto e disse: tudo é meu, porque me foi entregue. Ele está dizendo: é meu porque me foi entregue. Ei, eu não entreguei o governo da minha família para ele. Você entregou? Eu acho que você não entregou. Então ele não tem nada, porque o poder pertence a Deus. Porque ele me criou para governar a terra e para manifestar o teu poder aqui. Para você entender melhor, vamos para Marcos agora. Marcos 3, 23. Vamos lá, Marcos capítulo 3, verso 23. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode 1 Pedro 2,5: vós sois casa espiritual. Você é uma casa espiritual. E como é que o diabo entra para governar na terra? Para com essa baboseira de trancar rua. Não existe isso. Não está na Bíblia. Uma imagem de um demônio numa esquina, com corrente, amarrando a rua. Não existe. Vou mostrar para vocês. Abre aí comigo. Mateus 12, 43, para você entender melhor. Alguns ficaram apavorados aqui. A gente chega lá, calma aí, irmão. Vai segurando aí. Mateus 12, 43. Vamos lá. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não no encontra. Há uma casa. O demônio vem, entra. Como é que ele entra? Nós temos manieta, amarra o valente. Amarra quem? O seu eu, a sua personalidade, dominando ele dentro da sua casa. Rouba os seus bens. Quais são os bens do homem? O amor, o perdão, a paz, a justiça, o zelo. Está roubando tudo, está saqueando. Mas parece que esse demônio saiu dessa casa e ele começou a andar por lugares áridos e não encontrou. Porque o diabo, quando sai de uma pessoa, não consegue encontrar repouso. Efésios 6,12, você conhece? A nossa luta não é contra a carne, nem contra principado, potestades, hostes malignas, nos lugares celestes. Aonde estamos tem que ficar, irmãos?
dizendo: voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, achar desocupada, varrida e adornada, está limpinha a casa. Não tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Não tem Jesus dentro dessa casa. E quando não tem Jesus dentro dessa casa, então vai, verso 45, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado desse homem vem a ser o último, pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Ele está dizendo que você é casa dele, ele está dizendo que eu sou casa dele. Eu sou casa do Espírito Santo de Deus. Meus filhos não são habitação de demônios, são habitação do Espírito Santo de Deus. Quando você entende isso, resolve dessa forma, e entende que você tem as chaves do reino, amarra esse capeta, joga ele por terra, porque você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem a autoridade de Deus na sua vida. Eu tenho a autoridade de Deus na minha vida. Lucas capítulo 10, verso 19. Ele diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Oh, maravilha! E nada vos fará dano algum. Eu e você temos o poder sobre o inimigo. Aleluia! Nada pertence a ele, tudo pertence a nós, porque o Senhor nos entregou e ele está manifestando o teu poder nesses últimos dias. Ele quer nos usar. Lucas 10, 9. Olha só: curai os doentes que houver na cidade e proclamar. Eu gosto da glória de Deus. A adoração do Senhor não tem adoração na minha vida, tem adoração na vida dos meus filhos. O Senhor é comigo para desfazer as obras do diabo. Eu tenho o poder de Deus. Eu não sou fraco, eu não sou debilitado. Eu tenho as chaves do reino do céu. Glória a Deus. Eu te darei as chaves do reino. Tudo que ligares, tudo que você amarrar, está amarrado lá. Tudo que você desamarrar, está desamarrado lá. Você tem esse poder. Levanta a sua mão direita, quem está comigo. Eu tenho poder. O Espírito Santo habita em mim. Eu tenho poder. Eu tenho unção. Eu tenho chamado. Diga: eu sou cidadão do reino dos céus. Enviado aqui na terra para desfazer toda a obra do mal, porque você tem o poder de Cristo na sua vida. Deus não quer que você ande de cabeça baixa. Lembra no livro de Lucas, quando uma mulher entrou com 38 anos, estava encurvada? Glória a Deus. E ela estava encurvada, indo para a igreja encurvada, adorando a Deus todo sábado encurvada, e Jesus adorando ao Senhor, porque era de comum ele estar na sinagoga. Ele parou e observou essa mulher, está vindo adorar todo sábado dessa maneira. Ela é filha de Abraão, ele disse. Ela é herdeira da promessa que eu fiz a Abraão. Ela é herdeira, está entrando na minha casa, doente. Espírito, sai agora dela. Aleluia. prestar conta, então eu estou emprestado esse templo aqui,
Você acha que Deus queria que esse templo aqui ficasse doente? Porque se o corpo é dele, fala para mim. Você já parou para analisar assim? Você acha que Deus queria que você entrasse na casa de Deus doente e sair doente? Tomando 15 remédios por dia? Você acha que Deus queria isso? Se o corpo é do Senhor, se acha, então não precisava lá em Isaías 53 ele declarar, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz. Ele levou todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu, repousou sobre ele. E pelas suas pisaduras eu e você fomos curados. O que causa enfermidades, irmãos, é a falta da sabedoria da palavra de Deus. Tem gente dizendo assim: essa minha dor, essa minha angústia não é sua, não te pertence, não era para estar na tua vida. Você é cidadão do reino do céu. Você é povo eleito de Deus, povo escolhido de Deus. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 12:9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Levanta a sua mão direita e repita comigo: eu sou uma nação. Você consegue compreender isso? Você é uma nação. O que Pedro está dizendo? Vós sois nação. Fica a sua mão direita levantada. Eu sou nação. Eu quero que você vai reparar isso. Eu sou uma nação. Eu sou uma nação. Ele está dizendo: eu sou uma nação. Ele está dizendo: eu sou o reino de Deus. Ele está dizendo: uma nação, um reino. O reino é uma nação. O reino é uma nação. Ele está dizendo: eu sou um reino. Eu sou uma nação. Quero ler com vocês Apocalipse. Abra comigo, Apocalipse capítulo 1, verso 5 e verso 6. Abra comigo, por favor. Eu queria dizer: eu sou um rei. As mulheres falam: eu sou uma rainha. Eu sou um rei. Eu sou um rei. Tem príncipes e princesas aqui do Senhor nessa noite? Através da morte de Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes. Entender melhor isso? Quando um país quer governar outro país e ele ganha na guerra, o rei pega o príncipe e fala: meu filho, vai lá e governa. Diante do pai, o que ele é? Príncipe. Mas quando ele vai para lá, o que ele é? Rei. Diante da presença do pai, ele é príncipe, porque o pai está vivo, ele precisa que o pai morra para ele se tornar um rei, porque ele é filho. Você é filho de Deus, e cada filho de Deus é rei. Se você é filho de Deus, você é um príncipe, uma princesa. E se você está aqui nessa terra, você é um rei, diz a Bíblia. Você está aqui para governar no nome do Senhor. Eu estou aqui porque eu sou um rei e um sacerdote, porque ele me comprou com o teu sangue na cruz do Calvário. Eu tenho o poder de Deus para mudar a situação da minha família. Eu tenho o poder de Deus para mudar a situação do meu bairro. Um crente chegou para mim e falou: o diabo está agindo no Jardim Catarina. Meu bem, eu não dei nada para ele. Você deu alguma coisa? Ele também não sei não. Então não diga que Jardim Catarina está na mão do diabo. Você está entregando o seu bairro na mão do diabo. Você diga: ele cai em terra. Eu não dou nada a ele. Este bairro pertence a mim, a minha família, pertence ao povo de Deus. E não chegar aqui, o mal não pode crescer. Eu amarro os demônios, eu desfaço do mal, porque eu sou o poder de Deus aqui nessa terra. Eu sou um rei, eu sou um sacerdote. É por isso a expressão rei
Senhor, dono de tudo, e o homem é Senhor, dono. Não mostrei para vocês aqui? Por que você está com medo do diabo? Por que você está olhando para essa enfermidade e está dizendo, é da vontade de Deus? Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você traga o reino para governar através. Glória a Deus. Olha o que diz Marcos 16:15. Você conhece bem. Abre aí comigo, eu estou terminando. Isso acontece. 15 remédios por dia, tomara que seja 15 versículos a partir de agora. Que haja palavra para que a gente possa entender e compreender o reino de Deus, para parar de andar fracassado. Lembra aquele hino que canta assim: quando eu orava, o inimigo covardemente atacou luz? Eu rejeito esse louvor. Você não precisa concordar comigo, não, eu rejeito. Enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, a minha família está guardada, protegida e nenhum mal há de suceder sobre a minha casa. Porque Deus me garante isso na sua palavra. João 15:7. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será tudo que pedires, vos será. Vai comigo para 1 João 5,14. Olha o que o apóstolo fala com a vontade de Deus. Eu tenho a certeza que Ele me dá atenção. Isso já é um passo. Verso 15. E se estamos certos de que Ele dá atenção de tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Qual é a vontade de Deus? Tu és o Cristo. Tu és o ungido. Quando você entende isso, você está firmado na rocha. Porque o que é Cristo? É o ungido. Cristo é ungido para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos, para dar vista aos cegos, para pregar as boas novas aos pobres e para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo aqui, é a vontade de Deus, e na vontade de Deus não é que você seja curado, é a vontade de Deus não é que você seja abençoado. Eu contei a história aqui da mulher encurvada, entrando na casa de Deus, e disse: você é filho de Abraão, ela não pode ficar assim. Ela não pode ficar assim. Ela não pode ficar assim. Você não pode ficar na situação que você está. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você não pode ficar assim nessa situação. Porque tudo que você pede com a vontade de Deus, Ele te ouve. E se você está convicto, você recebe. E se você recebe, irmãos, olha só o que diz aqui. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho que já estou terminando. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede literalmente com grande alegria. Mas é ardito meu povo, é destruído por falta de conhecimento. Mas o Tiago está dizendo que quem pede, tem alguma restrição aqui? Não tem nada. Pode ver o contexto depois em casa. Não tem restrição. Você pede sabedoria e Ele concede a todos literalmente. Toma, toma. Toma, verso 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Porque quem duvida é como a onda do mar. Vai e vem. Vai e vem. Entra na casa de Deus doente e sai doente. Entra na casa de Deus decepcionado, sai decepcionado. Entra na casa de Deus, a casa está no inferno, quando volta a casa está no inferno. Mas quem entra convicto na casa de Deus e sabe que é cidadão do reino de Deus aqui nessa terra, sabe que vai ter um ponto final no inferno, porque o reino de Deus vai estar governando na sua casa. O reino de Deus está governando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Marcos 11:24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenhas fé que já o recebestes, e assim vos sucede. Mateus 7:7. Pedi e vos será dado, buscai, batei. Quem pede, quem busca, quem bate, e
está fazendo parte da sua vida? Isso está fazendo parte da sua vida? Até quando a gente vai assistir o diabo dizer na minha casa, vou voltar para os 7 piores? Até quando a gente vai assistir o diabo dizendo é meu, eu governo na sua rua através dos seus vizinhos, eu governo na sua casa através do seu marido, através da sua esposa, através dos seus filhos, eu governo através das pessoas lá no seu trabalho, te tiro da graça quando eu quero, matriculo você quando eu quiser. Até quando? Eu trago essa mensagem aqui para lhe dizer que você, aleluia, é o reino de Deus aqui nessa terra. Que você tem as chaves, os princípios do reino de Deus. Que a autoridade de Deus está sobre a tua vida e Ele já liberou sobre você. Então está na hora de a gente sair da passividade e começar a viver um novo tempo de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira. É tempo, irmãos, de nos levantarmos, erguei as cabeças, diz a Bíblia. O tempo da renovação chegou, o tempo do poder de Deus chegou, o tempo do Senhor agir através de você chegou. Eu sou tão pequenininho, não, você é filho de Deus. Filho, meu irmão, fala para ele, você é filho. Fala para ele, você é um pouco menor, fala para ele. Do que os anjos. Mas eu gosto da King James. Porque a King James explica que no original, no Salmos 8, verso 4, 5, 6 que eu li para vocês, a tradução nossa fala abaixo dos anjos. Mas o nome ali é Elohim. Então os tradutores, com medo de dizer que o homem está abaixo de Deus, colocou os anjos. Pesquise e você vai ver que o hebraico é Elohim, é Deus. Então, certo, o original do texto, sem medo da tradução, o original está dizendo um pouco menor abaixo de Deus. Então você não é qualquer coisa. Aleluia. Diga, eu não sou qualquer coisa. Eu sou o reino de Deus. Diga, eu tenho o poder de Deus. Diga, a solução da minha família está no meu comando. Você acha que Deus vai descer dentro da sua casa, vai fazer uma apresentação teofânica e vai mudar tudo dentro da sua casa? Deus vai mudar a sua casa através de você. Deus vai mudar a situação do seu trabalho através de você. Deus vai agir através de Deus. Desça, por favor. Deus faça alguma coisa. Eu desfecho o último versículo. Abre aí comigo, abre os dois. Desfecho com ele aqui, irmãos. Porque a igreja ficou passiva. Herodes está aprendendo, só está maltratando. Tá bom. No horário. Você não vê a igreja orando por Tiago. Mas quando eles perceberam que a situação estava feia, eles disseram: opa, vamos orar. Reúne todo mundo aqui. Casa de João Marcos. Vamos orar na casa da mãe dele. E oraram fervorosamente, unanimemente. Oraram. E o que aconteceu? A gente nem precisa ler o restante. O anjo do Senhor foi lá na prisão e tirou ele de lá. Deus trouxe o céu diante da igreja do Senhor.
não ora tão fácil nesse horário? Por que você entra na casa do Senhor tão desestimulado, sem entender que você é filho de Deus? Por que não entendeu ainda o que eu te ensinei hoje aqui agora? Eu acredito que você entendeu sim. Porque nós oramos para que o bloqueio quebrasse cada vez. E tem muitas coisas que eu falei aqui, irmãos. Eu ficaria aqui 3 horas explicando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é tomada à força. Fazem força para entrar nele. O diabo pega alguém da nossa família e a gente espera ser maltratado, ser machucado e depois até morto. Mas quando nós nos posicionamos e paramos de dizer assim: Jesus, por que o Senhor não fez nada? Mas quando você se coloca em oração e fala assim: eu estou orando e é certa a minha vitória, eu vou conquistar essa vitória, a minha oração está sendo respondida, eu estou convicto, eu sou seu filho, eu sou o rei aqui neste lugar, eu governo através do Senhor aqui neste lugar, manifesta o teu poder na minha vida. Eu mudo as situações no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esse poder. Para de botar tudo em Deus. Deus não fez porque você não está fazendo nada. Porque você diz assim: eu sou pequenininho. Eu tinha um amigo que ele falava assim: eu sou quem sou eu, rapaz? Eu falei: vamos ter o contexto original de Salmos 8. Aí eu sentava com ele. Agora vamos pegar o Elohim, porque é o hebraico. Você é um pouco menor do que Deus. Aí tem um argumento interessante. Se for um pouco menor do que os anjos, o diabo, que é um anjo, prevaleceria contra misericórdia. Isso é alimento fresquinho para a minha vida e para a sua vida aqui hoje. Você não é nada. Você é tudo diante do Senhor. Você é filho de Deus. Você tem as chaves do reino. Você é a autoridade de Deus dentro da sua casa. Todos creem nisso, irmão. Fica de pé comigo nessa noite adorando. Os nossos corações aqui hoje. Me permitir, põe as suas 2 mãos sobre o seu peito. Eu falei aqui em Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento, que a gente estuda aqui sabe bem, significa mudar a sua mente. Arrependimento significa mudar as suas ideias. Não tem nada a ver com pecado em si. Tem nada a ver. É uma palavra da mente. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: Deus se arrepende. Deus pecou? Não. Deus mudou a sua ideia. Não vou mais destruir. Mudei de ideias. Arrependimento é isso. O mistério do reino de Deus. Está entendendo que você é um homem e uma mulher poderosa, sim. Que você não é um fracassado e derrotado. Você é filho de Deus. É um rei. É uma rainha. É um príncipe. É uma princesa. Enviado aqui nessa terra com um propósito, com uma missão. Quero falar 2 coisas para você. Medite. Jesus começou a pregar dizendo: eu vou pregar, mas primeiro vocês têm que arrepender-se. O reino de Deus chega, mas para você o reino e começar a viver uma vida poderosa do poder do nome de Jesus Cristo aqui. Quer ver como é que a gente tem que mudar a nossa mente? Quantos anos o homem tem que viver? E todo mundo diz 80 anos de idade. Está na Bíblia. Eu fui ler a Bíblia. E a Bíblia Sagrada diz que Deus diz que o homem tem que viver até 120. Que quem falou que até 80 anos é canseiro e fado foi Moisés, que estava fora do seu propósito, foragido do Egito já há mais 40 anos. Com 80 anos, fora de propósito, fora do seu dom, fora daquilo que Deus tinha propusesto para ele. Estava aqui. Irmãos, interessante. Eu estou cansado e enfadado. O pessoal usa uma parte da Bíblia e fica condicionado a ela e não crê no
fato, porque Moisés viveu até quantos anos, irmãos? 120 anos. Eu vou viver até 80 anos, tá bom? O IBGE disse que os homens é até 85, as mulheres um pouquinho a mais, a menos. Mas tá bom, até 80 anos tá bom, mas Deus diz na sua palavra que até 120. Que vale? O que vale para a tua vida? A palavra de Deus ou a palavra do homem? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Arrepender-vos, mude a maneira que você pensou. Se essa doença é porque Deus não me ama, é porque Deus está me castigando. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo um Deus que quer levantar um povo poderoso sobre a terra, ao qual Ele determinou que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Um povo que Ele diz que é uma nação santa, que é um reino, um sacerdócio. Eu quero que você comece a sentir o poder de Deus agindo aí agora na sua alma, agindo aí agora no seu espírito, e começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer: eu mudo a minha maneira de pensar, eu penso pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, ela é a verdade. Quero viver a verdade, não viverei mais que um dia quebrado na minha vida. Eu vou viver no poder do Espírito Santo aqui nessa terra. Eu tenho valor diante de Deus. Eu vou fazer alguma coisa. Então faça a sua oração aí agora. O que você está acreditando? Está acreditando no louvor que diz que o inimigo covardemente atacou alguém que você estava fazendo a obra? Fui fazer uma visita, minha filha de noite ficou tendo um pesadelo. Deixei a primeira noite, fiquei dormindo claro com minha filha. Fiquei claro, não consegui dormir. No outro dia seguinte, ela de novo, eu falei: levantei, que é isso? Em nome de Jesus Cristo. Minha filha está protegida e guardada. Nunca mais teve problema para dormir. Deita e dorme. Eu deixei isso por um dia, cuidadinha da minha filha. Eu sou uma autoridade de Deus dentro da minha casa. Deus age através da minha vida dentro da minha casa. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho a chave do reino dos céus. Tudo que eu ligo aqui na terra está ligado lá nos céus. Tudo que eu desligo está desligado também. Eu tenho a autoridade de Deus. Então começa a orar agora. Começa a clamar a Deus aí agora. Começa a buscar a Deus aí agora, com todo o teu coração, com toda a tua força. É tempo de milagre, é tempo de poder de Deus, é tempo de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Deus, estamos aqui na sua casa. O teu povo recebeu a palavra desta noite, entendeu? E eu sei, ó Pai, que eles tomaram posse em nome
vai levar esse Senhor para a sua vida. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz, abre comigo. Vamos lá. Ainda em Lucas. Lucas 4, verso 5. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do reino de Deus aqui neste lugar. O diabo não tem poder e autoridade se você não der. Porque se você permitir, ele diz, é meu. Mas se você não permitir, não pode dizer que ele é dele, porque pertence a você. A terra pertence aos filhos de Deus. Os céus pertencem ao Senhor, é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. E a terra, Jesus veio, restaurou o governo do homem. Interessante. Um plano, enviou o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, habita dentro de você. Você tem as chaves do reino na tua mão. E uma vez que você tem as chaves do reino nas tuas mãos, irmão, as portas do inferno não podem prevalecer. Você começa a compreender que a território é o seu e não do diabo. Que a sua família é de Deus, não é do diabo. O Pai Nosso que está nos céus, ele está nos céus. E ele age através de mim que você pensa. Pai Nosso que está no céu, santificado seja. O nome de Pedro é Simão Barjona. Simão significa vara agitada pelo vento. Fala da instabilidade de Pedro. Pedro, ele era instável emocionalmente, você sabe muito bem disso. Andava do lado de Jesus com uma espada na bainha, esperando o momento de usá-la. E ele teve o momento de usá-la. No Getsemane, como os sacerdotes foram lá com os soldados, e primeiro Jesus, ele pegou a espada e cortou. Ele tentou cortar a cabeça do soldado. Ele errou, cortou a orelha do soldado. Interessante isso. O Senhor manda ele guardar a espada. É um homem estável. É um homem que ouviu Jesus dizer para ele: meus filhos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao Ele pegou o leão pela barba e matou ele. O leão é destemido, não tem nada em ninguém. Ele parte veloz para pegar a presa e ele conseguiu se esquivar, pegar a barba e cortar. Quando ele foi enfrentar o maior desafio da sua vida, desafio que talvez você está enfrentando ou que você ainda vai enfrentar, no maior desafio ele não dispensou o urso e nem um leão. Ele falou para Saul: eu matei um urso, eu matei um leão. Quando ele chegou diante de Golias, ele correu destemidamente. Ele pegou a qualidade do leão. Meu Deus! Destemidamente correu em direção a Golias. Pode ler lá no texto. Ele correu, ele se apressou. Aleluia! Destemido, todo mundo estava com medo, 40 dias sendo afrontado. Ele foi! E com um golpe, qualidade do urso. Com um golpe, ele derruba Golias.
qualidade do uso. Talvez você está pensando aqui nessa noite, eu sou tão pequenininho, eu não tenho força contra esse problema, não tenho força contra essa doença, eu não consigo, estou vindo arrastado para a igreja, eu estou passando por lutas na minha vida, uma luta atrás da outra. Davi também passou por isso. Mas essas lutas vão te dar habilidade para quando vier o maior, você vai destruí-lo pelo poder do nome de Jesus. Você tem o poder de adquirir a habilidade. Davi destemidamente como leão e com um golpe como urso derrubou Golias, o seu maior desafio, arrancou a sua cabeça. Quem era Davi antes de Golias? Apenas alguém, um músico que tocava harpa. Mas depois que ele matou Golias, ele se tornou o maior guerreiro da história de Israel. A habilidade de Golias é passada para ele. O crente tem esse poder em Deus de superar desafios mesmo que parecem impossível, adquirir habilidade e poder para desafios maiores. E quando os desafios maiores são vencidos,